Todos os irmãos compraram? 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que a possais suportar. Amém, meus irmãos? Na última terça-feira, nós recebemos aqui o pastor José Edson, esteve conosco aqui trazendo a palavra do Senhor. Foi muito bom, muito pena que a gente não tinha tantos irmãos aqui para poderem ouvir a palavra do Senhor. Então a gente interrompeu o nosso estudo, mas eu propus no coração a gente poder estudar hoje esse trecho que teria sido ensinado na terça-feira, porque em junho nós vamos ter uma terça a menos de estudo por ocasião do Congresso dos Jovens Pregadores. Eles vão usar uma terça-feira na semana deles. Então a gente precisa correr para conseguir encerrar a primeira e a segunda carta aos Coríntios até o final do ano. E esse texto, meus irmãos, é muito propício para a gente poder meditar nele, estando a família toda da fé reunida, e numa noite propícia que nós temos menos visitantes e mais irmãos, né? Para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Queridos, segundo o ensinamento de Paulo, segundo aquilo que ele nos traz aqui nesse texto, de uma certa forma, a jornada espiritual de Israel, ela é uma espécie de lembrete acerca da nossa própria jornada espiritual. A igreja primitiva e a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, olhamos para o passado, olhamos para os dias em que Deus estava aliançado apenas com Israel e havia separado Israel para ser o seu povo, como uma exortação para nós não incorrermos nos mesmos erros e nos mesmos pecados que eles incorreram. Graças a Deus, nós estamos aqui, fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus, os nossos pecados foram perdoados, Deus não é inimigo nosso mais, nós somos reconciliados com o Pai através da morte do Senhor Jesus, mas nós ainda permanecemos em uma luta contra a nossa antiga natureza. E Israel sucumbiu às tentações às quais eles foram submetidos, e a gente sabe tudo que a nação precisou passar e sofrer até que ele entrasse no caminho que Deus queria que ela estivesse, e não foi fácil. Para nós isso serve como uma figura, segundo está escrito no texto, e como uma exortação. Nós que recebemos promessas maiores que as deles e testemunhamos coisas ainda maiores, precisamos estar atentos com a maneira pela qual nós temos conduzido a nossa vida na presença de Deus, o nosso Senhor. Assim como Israel falhou, a igreja também pode falhar e assim desagradar o seu Senhor.
Mas hoje Deus tem nos dado essa palavra para que ela seja um espelho na qual a gente vai avaliar o nosso procedimento e assim escolher, não desagradar o nosso Senhor, mas agradar em tudo aquilo que nós fizermos, para a glória do seu nome santo. O versículo 1, o verso 2 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, que estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Os nossos pais aqui se refere a Israel, aqueles que foram o primeiro povo com o qual Deus se aliançou, da onde veio o Senhor Jesus Cristo, da onde nasceu a igreja. Os nossos pais são os israelitas, e eles tiveram experiências parecidas conosco, assim como nós, a igreja, temos no Senhor Jesus o libertador. Eles tiveram na figura de Moisés alguém que também nos libertou da escravidão. Assim como a igreja é batizada em água para poder simbolizar a nova vida que está vivendo no Senhor Jesus, o povo israelita de alguma forma se associou com Moisés, porque sob a liderança dele o povo foi conduzido por uma nuvem no deserto e atravessou o Mar Vermelho para ser finalmente livre pelo braço forte de nosso Senhor, que é poderoso para libertar e continua libertando nos dias de hoje, mas agora pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como a igreja se associou ao Senhor Jesus Cristo por sua morte e ressurreição, o povo israelita se associou com Moisés pela nuvem e pela passagem no mar. E nós vemos aqui que também eles tiveram outros elementos que se assemelharam conosco. Verso 3: todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Meus irmãos, assim como a igreja se alimenta espiritualmente de Jesus Cristo e tem a sua sede espiritual saciada, porque Jesus Cristo sacia a sede de todos aqueles que o buscam. Desde o momento que eu conheci Jesus, não tenho sede mais, não procure mais nada. Ele tem me saciado, Ele tem me alimentado, Ele tem me sustentado. A nossa vida, o nosso culto, a nossa história agora está centralizada no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o provedor, Ele é o Salvador, Ele é o libertador, e Ele pode alimentar você aqui nessa noite. Israel também se alimentou espiritualmente de um pão que descia do céu, que era o maná, e nós do pão vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles beberam da água e nós bebemos do sangue de Jesus Cristo na comunhão. Isso é glorioso. Veja que esse povo experimentou coisas incríveis, coisas tremendas, milagres terrenos que nós nunca veremos, não vamos ver, porque o tempo deles passou e nós estamos participando de uma outra aliança. Só que não é interessante que, apesar de ter experimentado tudo isso e de ter visto tudo isso, esse povo ainda assim desagradou seu Senhor. Queridos, não são os milagres que sustentam a fé de ninguém. Tirem isso da cabeça. Israel viu o mar abrindo, Israel viu uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, viu muralha aqui no chão, viu o curso de rio parando, e ainda assim, nas menores situações, eles voltaram para a idolatria. Então não é um milagre que firma a fé nossa, é realmente o quanto que a gente ama a Deus e procura ser leal com Ele. Quem é leal com Deus, como foi Neemias, que não viu milagre nenhum em todo o seu ministério, ele ainda assim está trabalhando, edificando as muralhas e feliz da vida. Quem é da fé não precisa de milagre, precisa apenas saber que está fazendo uma grande obra para o Senhor, e ele não arreda o pé de fazer aquilo que Deus confiou para ele. Louvado seja o nome de Jesus. O verso 5 é o verso triste desse trecho, e esse verso que vai nos chamar para reflexão. Ele diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Irmãos, coisa triste é quando Deus não se agrada de alguém. Coisa triste é quando a nossa rebeldia, esse nosso coração que se inclina para o mal tão facilmente,
ele chega num ponto de rebeldia tão forte que agora Deus passa a desagradar-se de nós. Deus já precisa agir com métodos punitivos, porque nos ama, porque é um Pai que corrige, para poder chamar a nossa atenção para o arrependimento e para nós voltarmos à presença dele. Hoje, na pós-modernidade, com a teologia liberal correndo solta por aí, eu ouvi um grande pregador brasileiro dizendo: meu Deus não mata, meu Deus morre. Dizendo que Deus ele é só amor, não pode matar ninguém. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que morre sim pelo pecador, mas quando necessário ele mata também. Em Corinto, vocês vão aprender no versículo 11, por um comportamento inadequado na ceia, muitos dormiram, que é a linguagem espiritual para muitos terem sido ceifados pela ira de Deus. Na igreja de Tiatira, no Apocalipse, está escrito ali: se ela, aquela profetisa Jezabel, e seus filhos não se arrependerem, eu vou matá-los. Irmãos, Deus ele é um fogo consumidor. O amor que ele tem pela igreja é tão grande que quando alguém se coloca numa condição de causar escândalo para o reino, para os propósitos de Deus, se necessário for, ele ceifa, para que talvez por um tombando em terra, outros se arrependam e olhem com temor para o céu, sabendo que Deus deve ser adorado, deve ser honrado, deve ser respeitado. Meus irmãos, nenhum de nós pode aceitar ter um coração tão triste, tão rebelde, tão amargurado, a ponto de se apartar de Deus vivo. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não podemos nos apartar de Deus. Precisamos ter uma seriedade muito grande com isso, muito grande. O verso 6 continua. Agora, com Paulo voltando os olhos para nós e percebendo como nós podemos errar nos mesmos erros que Israel errou. Verso 6: e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O primeiro pecado que Israel cometeu e que nós podemos cometer é de cobiçar coisas más. Provavelmente, meus irmãos, esse versículo se refere àquele episódio em que a nação que acompanhou Israel na sua saída do Egito começou a lastimar, porque já não podia mais comer das coisas que havia no Egito, reclamando que já não tinha mais cebola para comer, não tinha mais pepino e tantas outras coisas. Lá no Egito a gente tinha tudo isso, mas aqui sabe que a gente tem esse pãozinho que desce lá do céu. Então eles cobiçaram aquilo que era mal, se esquecendo de que agora eles eram livres, se esquecendo de que agora eles não tinham mais senhores sobre eles, mas o Senhor do céu cuidando de suas vidas e sustentando. Eles continuavam olhando para o tempo da escravidão e sentindo saudade. Que coisa terrível, irmãos, é quando alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, alguém que passou pela cruz, alguém que conheceu o amor do Senhor, começa a sentir falta da velha vida que tinha quando ainda era um escravo do pecado. Ah, mas quando eu era lá do mundo que eu era feliz, eu podia ir para a balada e ninguém pegava no meu pé, eu podia ficar, eu podia beijar, eu podia agarrar e ninguém falava nada comigo, eu podia tomar minha cervejinha e estava tudo bem, cobiçando lá atrás, naquele tempo em que você estava condenado ao inferno, que você era filho do diabo e você pensando que naquele tempo você era feliz. Querido, felicidade é ter liberdade na presença do Senhor Jesus Cristo, é ter os seus pecados perdoados, é ter a experiência que a nossa irmã Daiane compartilhou, ser cheio do Espírito Santo. Lá no mundo você tem noia, enchendo sua vida de droga, se acabando. Aqui você sente o poder de Deus e não é noia não, é comunhão, é fé, é graça, é poder de Deus em nosso meio. Essa é a verdadeira vida. Talvez falte algumas coisas para nós que nós ainda não alcançamos, mas aquilo que nós já temos é maior do que tudo isso. Nós temos um Deus no céu que agora nos ama, nós temos um Salvador cuidando de nós, nós temos um Espírito que
vaidade nos ajuda nas notas de aflição. Louvado seja Deus. Não cobice coisas más. Não olhe para trás, não. Não olhe para trás, não, nem no momento da tribulação. Mas coloque os seus olhos bem firmes no Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Aleluia. Não cobice aquilo que é mal. A cobiça começa quando a gente se concentra naquilo que não tem e se esquece daquilo que já tem. Você já tem salvação. Você já tem Deus ao teu lado. Você já tem um Salvador cuidando e intercedendo de você. Você já tem comunhão com o Espírito Santo. Você olha os teus trabalhos. Você tem agora promessas que ninguém vai roubar de você. Aleluia! Concentre-se naquilo que você tem, porque Deus não está devendo nada para você. O que você não tem não é para você ter ainda, mas aquilo que você já tem, Deus não vai tirar de você. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro pecado que fez Israel tombar, cobiça. Segundo pecado, verso 7: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Meus irmãos, a idolatria é o segundo pecado que fez Israel tombar. Provavelmente, Paulo está tendo em vista aqui aquele momento em que, logo após passar pelo Mar Vermelho, enquanto Moisés estava no cume do monte recebendo a lei que Deus estava revelando, o povo então fez um bezerro de ouro e começou a adorar. Meus irmãos, que tristeza é saber que esse povo que estava escravizado e agora era livre, na primeira oportunidade trocou o Deus libertador por um bezerrinho de ouro fundido. Coisa terrível. E hoje em dia, meus irmãos, muitos têm trocado Deus por bezerros de ouro também. Nós temos visto muitos, meus irmãos, que têm roubado a fé do povo. Eu tenho falado muito disso nas terças-feiras aqui, o ensino é propício. Mas a gente vê, se qualquer astro gospel aparecer em qualquer igreja da vizinhança aqui, tadinho do pastor. Ele vai ficar com Pedro, Tiago e João na igreja. Porque o povo vai tudo ver a sua estrela. Ah, é meu ídolo. Vou lá ver o meu Thales. Ah, eu vou lá ver a minha Damares. Irmãos, isso é idolatria. Idolatria. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Não, eu vou lá porque ele é uma pessoa usada por Deus. E aqui não tem pessoa usada por Deus? Ah, eu vou lá porque eu tenho que ver. Não sei quando ele vai voltar aqui. Irmão, cabelo bem ele vem. Mas Jesus Cristo, sem receber nada da gente, está aqui todo dia para ser adorado pela igreja. Esses dias eu soube de um caso de uma cantora que está fazendo sucesso aí, enorme. Ai, mas ela canta, você vê lá no YouTube, a verdadeira adoradora, essa adora com a alma. Aí o irmãozinho ligou para convidá-la para a sua igreja. Aí eu vou, irmão, claro, vai ser um prazer adorar Jesus com vocês. Mas eu peço uma ofertinha de amor de R$3.500. Adoradora do diabo. Porque se está adorando a Deus, não precisa de prata nenhuma. Vai! E confia que Jesus está na frente e vai abençoar. Só que o povo corre atrás dessas coisas. O povo é ávido por isso, meus irmãos. A gente continua tendo uma alma meio católica. A gente tem que ter alguma coisa que a gente tem que ver para a gente adorar. Mas a igreja anda por fé. Nós não vemos a Deus, mas vamos ser fiéis a Ele até o fim. E aonde o povo dele se reúne, por causa dele, ele se manifesta. Então, cuidado com a idolatria, viu, irmãos? Cuidado, tem gente que assiste 10 vezes o mesmo DVD do seu pregador favorito. Idolatria. CD, coitada, cantou no CD, já está até rouca já. Aí você pergunta, leu a Bíblia, mas não deu tempo. Ô irmão, por que você não veio na oração? Meu Deus, sabe como é que é idolatria, viu, irmãos? Idolatria, cuidado, viu? A idolatria é um pecado que exclui do reino.
E a gente precisa ter apenas alguém reinando sobre nós: Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, jovens, cuidado com os cartazes do quarto, que arranca fora. O jovem fica apaixonado, eu quero ter o Justin aqui de pendurar no meu quarto. E a dele, e põe ali a dele. Cuidado, viu, irmão? Crente não tem essas coisas, não. De forma alguma, a gente não tem ídolos, a gente tem um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode apreciar a voz, pode ter afinidade com a carreira, pode. Mas a partir do momento que você tem que estar olhando para Ele, já virou idolatria, já é pecado, já. Você tem que tirar isso da sua vida. Dá para dar uma glória a Deus, irmãos? A gente não costuma dar chave de carro aqui, porque a gente é igreja de Jesus, e a igreja de Jesus não dá carro para ninguém, não. Mas a gente prega a palavra e fala que o caminho do céu é estreito, e para lá nós estamos indo, em nome de Jesus Cristo. É para lá que a gente vai, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Versículo de número 8. Todo mundo chegou aí? Menos eu, que minha Bíblia fechou. Não estou chegando. Verso 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Mais um erro que Israel cometeu: prostituição. E aqui não foi prostituição cultual, não foi idolatria, foi prostituição física. Naquele episódio, meus irmãos, bem conhecido, em que Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo, e Balaão reconhece que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Graças a Deus por isso, irmão. E crente que é convertido, macumba não pega, olho gordo não funciona, porque nós temos um Deus que é um fogo consumidor que nos protege. Aleluia! Você é protegido por Deus. Tem que ter medo cristão. Pode ficar tranquilo, Deus está protegendo você. Mas se você é crente mesmo, aí não tem problema. Agora, se você faz de conta que passa do outro lado da rua, porque senão você está perdido. Mas quem tem certeza da salvação e sabe que foi lavado no sangue de Jesus, o maligno não toca, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós somos protegidos. Aqui foi prostituição. Quando Balaque se deu conta que não tinha como amaldiçoar esse povo, ele falou: Balaão, o que a gente pode fazer? Então Balaão lhe dá um sinal: peraí, vamos colocar algumas mulheres aqui das nações vizinhas e vamos ver o que acontece. E você sabe o que aconteceu, né, irmão? O povo não resistiu, se envolveu com aquelas mulheres, e então começaram a formar ali alianças terríveis, mistas, e acabaram cedendo ao pecado sexual. Irmãos, infelizmente, a igreja tem sucumbido à imoralidade. Infelizmente. E a gente precisa se guardar. O Evangelho ainda é uma mensagem de pureza. De pureza. Hoje é normal, né? A gente dá uma espiadinha, né? Às vezes eu vejo, mas eu fico meio assustado, porque eu estou orando para Jesus trabalhar nisso. Jovens nossos, 2, 3 horas da manhã, curtindo coisa no Facebook. E eu fico pensando, o que está fazendo na internet essa hora? Que o pai já está dormindo, a mãe está dormindo, o irmão já está lá rondando, está lá. Ah, pai, eu estou no Facebook. Mexe lá, pai, vai no histórico. Estão facebookando outras coisas também. E aí a gente percebe que a vida espiritual começa a patinar. Irmão, não dá nem uma espiadinha não, viu? Em nome de Jesus, isso aí vai tirar o céu de você. Cuidado com a pornografia. E a ficar? Agora é moda ficar. Não, é só um beijinho, pastor. Um beijinho não tem problema. A partir do momento que você coloca o seu corpo a serviço de outro, sem compromisso, você é um prostituto e uma prostituta. Tem problema sim. Crente não fica, crente é cheio do Espírito Santo e se guarda para a glória do nome de Jesus Cristo. Prostituições, maneiras mais brandas, mas igualmente perigosas. Muitas barriguinhas surgiram de uma ficada. E aí, não, mas eu peço perdão para Jesus, Jesus me perdoa. Perdoa, claro que perdoa, ele é misericordioso, mas a barriguinha vai chegar. Depois de 9 meses, a ficadinha vai ser um bebezinho, seu colo. Aí não vai poder estudar, muitos sonhos vão ser abortados, muitas histórias vão ser interrompidas, e daí vai chorar a vida inteira: Jesus, não consegui fazer uma faculdade,
misericórdia de mim, eu tive que te perdoar, porque você devia ter se guardado na minha presença. Prostituição através de pornografia, maridos olhando para a vizinha achando um pedaço de carne, mulheres vendo que o marido ficou gordinho, careca. Ai, bonito é aquele lá, né? Bonito é aquele ator lá, o Caio Castro. Não, para com isso em nome de Jesus. Esposa, não entra por esse caminho. Bonito é teu marido que põe comida na tua mesa, para a glória do nome de Jesus. Aí vai assimilando essas coisas do mundo, e aí entra na casa do Senhor. Ai, não sinto nada, não vejo nada. Mas como quer ver alguma coisa de Deus se vive na imundícia, vive no pecado? Irmão, santidade convém ao povo do Senhor. Como que vai ver alguma coisa? Se a vida não está sendo pautada pelos ensinos da palavra do Senhor. Então cuidado com a prostituição, cuidado com as formas brancas de prostituição, que elas vão virando um laço na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 9: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Meus irmãos, esse povo de Israel tentou a Deus. Eles se colocaram contra Deus de uma forma tão grande, pressionando Moisés contra a parede, pressionando Deus a fazer aquilo que eles queriam que Deus fizesse. Irmãos, hoje tem muito disso. Eu fico meio assombrado, irmãos, quando eu vejo gente, irmão, decreto a vitória de Deus. Esses dias eu vi um lugar, se Deus não batizar hoje, eu rasgo minha Bíblia. Presunção, atrevimento espiritual. Gente assim toma na frente, meus irmãos. Cuidado, viu? Você está falando com aquele que é o Senhor do universo. Aleluia! Não, pastor, isso é fé, não é atrevimento. Eu nunca vi apóstolo fazendo isso. Nunca vi Jesus fazendo isso. Mas tem uns supercrentes agora que faz, não é? Chega na igreja, não, porque eu cheguei aqui, o povo vai ser abençoado. Você não é nada. Irmã, você não é nada. O pastor Sérgio não é nada. Só Deus é, e Ele é tudo. E se Ele não fizer, não tem nada que o homem faça. Jogue fora esse lixo neopentecostal, esse tipo de atrevimento, de presunção. O povo de Deus não é um povo que acha que faz alguma coisa. É um povo com a cara no pó que geme na presença do Senhor, que depende do Espírito Santo de Deus para tudo. Tudo. Esse povo tentou a Deus, e a igreja muitas vezes tem tentado a Cristo. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer, eu saio da igreja. Ah, Jesus, se o Senhor não tratar com aquele irmão, eu desvio. Ah, Jesus, se o Senhor não me colocar num palco e meu irmão na plateia, eu saio de Filipe. Faz um favor para a tua alma, já sai logo em nome de Jesus. Se o seu sentimento é esse, você não conhece o Deus dessa igreja. E nem o povo dessa igreja. Porque o povo dessa igreja é como aquele publicano da parábola. Ele tem medo até de olhar para o céu, porque sabe que Deus é santo. Ele treme na presença de Deus. Ele não busca direitos, ele busca misericórdia, a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele está satisfeito com aquilo que Deus tem feito. Eu quero que você levante as mãos e se sinta satisfeito pelo cuidado de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Que caia por terra toda presunção e que se levante nessa igreja um povo humilde, zeloso, de boas obras, que sabe que Deus é tudo e só Ele faz. Oh, aleluia, glória a Deus. Não tentemos a Cristo. Irmão, pelo amor do bom Jesus, nunca mais fala isso. Ah, se o pastor não fizer, eu não volto mais. Não faz isso não. Você está tentando a Deus. Você está tentando a Deus. Todos nós estamos aqui somente pela misericórdia do Senhor. Se você entrar por esse caminho, você está entrando no caminho do diabo, que queria ser maior que Deus e acabou caindo. A gente tem que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja.
Hoje, na reunião de obreiros, eu ouvi uma frase tão incrível, o pastor pregando. Ele disse assim: irmãos, às vezes a gente se equivoca com as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E logo em seguida o diabo prometeu para Jesus colocá-lo no topo. E ele diz o seguinte, aplicou da seguinte maneira: muita gente que está no topo pensa que está lá porque Jesus colocou, que foi o diabo. E muita gente que está no deserto está reclamando com Deus que está no deserto, mas foi o Espírito Santo que colocou lá. Aleluia! Você tem que estar onde o Espírito Santo te coloca. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu prefiro estar no deserto com o Espírito Santo do que estar no topo com o diabo. Você também, Vitor? Glória a Jesus. Então dá pra gente tomar uma coca depois. Andar com gente soberba não dá, irmãos. Complicado. Morro de medo de super crente. Morro de medo de gente que fala que ouve Deus o tempo todo. Morro de medo de gente que fala que Deus fala tudo bem. Morro de medo. Eu gosto de andar de gente mais simples, tipo Rinaldo, Afonso, que sorriso bonito. Olha que sorriso bonito. Graças a Deus. Eu gosto de gente assim, irmãos. Porque a gente assim sabe que não é nada. E quando coloca a mão para fazer alguma coisa, está na dependência do Espírito Santo e as coisas acontecem. Então não tentemos a crítica. Verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmuração. Murmuração. Reclamar. Irmãos, eu quando eu me pego murmurando, fico tão envergonhado. Todos nós aqui murmuramos, né? Pouco ou muito, todos nós murmuramos. Ah, não gostei do milho da mostarde. Ah, não gostei da palavra do pastor Domingo. Isso é palavra pregar domingo à noite? Ah, não gostei do Vitor Esquipé. Ah, só reclama. A vida é reclamar. Nada está bom para essa pessoa. Ela fez fartas refeições, levantou com saúde, teve ar para respirar, teve vida para viver. Está 30 anos na igreja, em 30 anos Jesus insustentado. A primeira careta que o diabo faz para ela: ai, Jesus, esqueceu de mim, Deus não fala mais comigo. Para com isso em nome de Jesus. Ai, pastor, o senhor está sendo muito radical. Quando Israel murmurou, Deus ficou tão irritado que ele mandou o destruidor lá. Caíram, meus irmãos, numa ação do destruidor, 23 mil. Murmurar é dizer para Deus que ele está errado. Murmurar é falar para Deus que ele não está cuidando de você. Murmurar é falar para Deus que ele não merece a sua confiança e a sua adoração. Murmurar é olhar para a face de Deus e falar: eu não posso confiar minha vida nas tuas coisas. É cuspir na face de quem tem sustentado a gente com a palma da sua mão. Aleluia! O que você tem reclamado? Comeu hoje? Pôde tomar um banho? Tinha 2, 3 peças de roupa no guarda-roupa para escolher? Tem um teto? Dormiu quentinho? E está reclamando do quê? Tudo que você merece é o inferno, e na cruz ele te deu o céu. E você está reclamando do quê? Aleluia. Hoje o destruidor não tem passado mais, viu? Matado crente não. Mas quando a gente entra por esse caminho, a nossa vida espiritual ela fica anulada e paralisada. A Bíblia diz que a murmuração é como uma doença, meus irmãos. Você pode ver que alguém que está insatisfeito, ele nunca está sozinho. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Sempre o insatisfeito murmurador anda com o outro, porque gosta de reclamar, quer contaminar.
E quando Jesus chegou lá, eles já foram tentar contaminar Jesus também. E o que aconteceu? Foi necessário que Jesus os repreendesse e os colocasse novamente na posição ali, para que então Jesus pudesse se manifestar para eles. Eu quero crer pela palavra de Deus que Jesus vai se manifestar para murmuradores aqui, para nos trazer a consciência de que Ele tem sido maravilhoso conosco. Quando a gente murmura, a gente se esquece que nós não temos direito algum. Que direito que um pecador perdoado tem, meus irmãos? Me responde, por favor. Que direito a gente tem? Nenhum. Mas Ele, por graça, tem nos dado tudo, meus irmãos. Você sentiu a presença de Deus aqui hoje? Foi a graça do Senhor. Você não merece. Você foi confortado pelo hino, por alguma palavra que foi falada, você não merece, mas a graça do Senhor te alcançou. Deus tem nos dado tudo através do Senhor Jesus Cristo. Quando o círculo da oração e a mocidade cantaram no começo do culto, eu me lembrei desse verso aqui. As irmãs falaram que tem a essência da adoração. E o misto crente falou, não é? Que nada vai permitir que eles dividam a adoração deles. Eu achei tudo isso na teoria e na prática. Eu tenho a essência da adoração. Ai, pastor, não está me vendo. Está tão difícil a minha vida, Deus me esqueceu. Que essência da adoração é essa? Que adora no domingo à noite e na segunda está reclamando. Eu não vou dividir a minha adoração, Senhor. Vai lá na escola, beija todo mundo. Como é que é isso? Então é tempo da gente, com muita humildade, meus irmãos, se voltar para a palavra do Senhor Jesus Cristo. E chorar. Porque nesse período de oração, o Senhor vai começar a balançar as estruturas nossas aqui. E a gente vai passar pelo moinho de Jesus e vai passar do outro lado do prumo de Jeová, do jeito que Ele quer. Quantos querem passar nesse prumo? Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. É do jeito que Deus quer, irmãos. E a gente tem que entrar por esse caminho para a glória do nome do Senhor. Então fala para o irmão que está do seu lado: irmão, não murmure em nome de Jesus Cristo. Dá um toque dele. Verso 11: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por que Deus adverte a igreja? Por que Deus traz a exortação para a gente, traz a doutrina para a gente? Porque Cristo virá a qualquer momento. E a gente tem que escolher se a gente é uma virgem louca ou uma virgem prudente. Que virgem que você é? A parábola é clara. As virgens precisavam aguardar o cortejo nupcial. Era normal nos casamentos do mundo antigo que as virgens fizessem o cortejo. A hora que o noivo passava, elas tinham que, com as suas lamparinas acesas, seguir o cortejo do noivo, até entrar na festa do casamento. E o que aconteceu? Essas virgens se prepararam. Isso fala no chamado para a salvação. Todos vocês aqui, eu acredito que já participaram do chamado de salvação. Só que o noivo tardou na parábola, indicando que a hora que Jesus voltará ninguém sabe. A gente não sabe quando Ele vai voltar. Só que o tempo da espera mostrou que algumas daquelas virgens não estavam preparadas para a cerimônia. 5 delas estavam com azeite de reserva. Se o noivo demorar, tem problema, a gente está pronto. Só que 5 levaram só para aquele momentinho, o azeite acabou antes do noivo chegar. Todas as pessoas quenejavam, porque é normal na igreja a gente dá uma dormidinha na frente de vez em quando, né? Aí vem a palavra e a gente acorda, fica ligado, não é mesmo? Só que não adianta a gente ligar se não tiver reserva de azeite na nossa vida. E quando o noivo chegou, daquelas 10, somente 5 puderam entrar na festa. Porque, meus irmãos, é muito pesado falar isso, mas como arauto do Evangelho eu tenho que falar. Na vinda de Jesus nós vamos ter surpresas. Muita gente que nós temos certeza que vai estar lá, não vai dar. Muita gente que a gente julga que não tem condição de chegar, vai chegar. Mas o
minha sombra é se eu estarei lá com ele naquele dia. Pergunte para o seu irmão do seu lado: você vai participar do banquete com Cristo? Ou você precisa estar preparado para a glória do nome de Deus? Reserva de azeite, meus irmãos, é intimidade com Deus. É cara do pó, é jejum, é estudo das Escrituras, é desligar a TV um pouquinho e dobrar o joelho para orar pela igreja que você frequenta. Aleluia! É comprometimento, é vestir a camisa. Eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar o meu pastor. Isso é reserva de azeite. E a gente tem que estar bem atento para isso, porque Cristo voltará na hora que a gente não sabe. Verso 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Irmão, cuidado com a presunção. Cuidado com esse sentimento que às vezes pode colocar a gente numa condição contrária à proposta do Evangelho. O que é presunção? É você olhar para si, para as suas qualidades, se ver um pouco mais do que aquilo que você realmente é. O presunçoso, ele olha assim para a mocidade: sou mais crente que todos esses. Olha para as irmãs: essas irmãs não acham nada. Se eu tivesse na frente, aí ia estar uma bênção. Presunçoso. Vê às vezes algum companheiro aqui pregando uma prata da casa, pastor, um presbítero. Esses aí, não prega nada. Se eu estivesse pregando, o povo já estava pulando aqui já. Não é? Você joga a bombinha no chão para o povo pular? Se alguém pular aqui, pula pelo poder de Deus, não é por você não, companheiro. Quem faz tudo aqui é o Senhor, graças a Deus por isso. Não tem nada a ver. Mas às vezes a presunção começa a entrar no nosso coração e a gente começa a se julgar mais do que é. Mas, irmãos, tem um verso na Bíblia que sempre me desafia. Lá em Tiago, ele diz assim: olha, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Aleluia! Hoje na cerimônia de obreiros cantou um monte de gente lá. Um monte de gente. Meu irmãozinho cantou o último hino. Um hino que é muito conhecido aqui, do J. Neto, aquele Pensando Bem. Irmãos, o irmão não tinha timbre vocal. O irmão não tinha linguagem corporal. O irmão não tinha uma postura bonita no púlpito. Ele cantava andando assim para um lado e para o outro. Mas quando ele subiu naquele púlpito, foi visível para quem é da fé que Jesus subiu com ele. E ele começou a cantar, ele embargava, ele engasgava, porque ele estava naquela comunhão estreita com Jesus Cristo. Irmãos, a glória de Deus encheu o templo santo. Que Deus nos ajude a ser uma igreja humilde na presença dEle. Porque eu não quero que Deus resista a nenhum de nós. Eu quero que Ele nos dê graça. Ele precisa de graça. E a graça aparece quando há humildade no nosso coração. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Por um momento, com as mãos levantadas, busque essa graça. Por um momento, com os olhos fechados, deixa o Senhor tocar na sua vida. Por um momento, deixa o Senhor tocar em você. Busca a presença dEle. Aleluia! O Senhor quer dispensar graça sobre nós aqui. Aleluia! 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 Qual é a preocupação de Paulo quando nos traz esse texto? É que eu termino. A igreja vai sofrer tentações de toda espécie. Ela vai ser tentada a cobiçar o que é mal. Ela vai ser tentada a idolatrar. Ela vai ser tentada a se prostituir. Ela vai ser tentada a colocar Deus na parede. A igreja vai ser tentada até a murmurar. Nós vamos passar por isso. Não tem supercrentes aqui. Todos nós vamos ter tentação. Mas o verso 13 é uma promessa que eu quero deixar para a tua vida, ao término dessa mensagem. Não veio sobre vocês tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que o podeis suportar. Antes, com a tentação, também dará o escape para que a possais suportar.
Há irmãos tentados aqui nessa noite, tentados a sair da sua posição, tentados a jogar tudo pro alto, tentados a abandonar a fé em Jesus Cristo e voltar para o mundo. Mas o Senhor está falando para você que não é tempo de você parar, não. Aleluia. Da sua fraqueza o Senhor vai tirar a força para a glória do nome dele. A tentação que a gente sofre é tentação humana, é tentação de gente que qualquer ser humano passa. Mas Deus é maravilhoso. Quando a tentação pede a bênção de Deus para chegar em você, Deus olha para o escape e fala: acompanhe, porque o meu servo precisa de uma porta de escape na tentação. Aleluia. É por isso, meu irmão, que às vezes você está tentado lá no computador a ver o que não pode, e a esposa abre a porta do quarto de repente. Você toma aquele susto. Foi o escape que chegou. É por isso, moço, que lá na escola, quando chega o papelzinho daquele gatinho que fala: ai, você é uma princesinha, a mamãe que é de oração lá no serviço lembra de vocês e liga para vocês. Na hora, você pegou o papelzinho com uma mão, o celular tocou na outra. Sabe o que é isso? É o escape. É por isso que hoje, por exemplo, você entrou aqui dentro falando: se o pastor me chamar, eu não volto mais. E Deus já está mandando escape na minha boca. Volta assim que Deus quer te usar aqui dentro. Aleluia! Glória a Deus! Deus sempre manda escape junto com a tentação. E quem é espiritual pega o escape dando glória a Deus. E continua fiel ao Senhor. E a cada escape, a cada tentação vencida, é mais unção, é mais graça, é mais intimidade com o Senhor. E nós vamos sendo mais úteis para cumprir o chamado que Deus tem. Fique de